Bem, o chefe liberou. Boa noite, meus amados. Boa noite. Como é bom. Léo, dá uma viradinha na câmera para os que estão de fora verem como é que estão nós aqui. Como é que estamos aqui. Dá um alôzinho para o povo aí, dá um abraço aí. Isso. Faz umas tomadas aí legais, Léo. Ah, tem outro ali também, filmando, legal. Muito bom. Meu abraço também aos amados que estão remotamente nos assistindo, Marcelo Braga, acho que o Wellington também, pessoal de Araguari, Natal, São Luís, meu abraço a todos os amados. É uma alegria estarmos aqui, queridos. Muito bom. Ainda com limitações, com restrições, mas é muito bom estarmos juntos novamente. Como a palavra nos exorta, a importância de congregarmos, de estarmos juntos. Eu não sei vocês, como foi esse período de pandemia. Deus fez muitas coisas lá em casa, Deus fez muito com nossas vidas, mas quanta falta faz o abraço dos irmãos, o carinho, como faz falta, queridos, porque esse amor que o Léo hoje retornou, é esse amor que Jesus coloca no nosso coração. Amém, queridos? Então nos alegremos e precisamos permanecer, queridos, atentos a uma questão. Se alimentarmos nossa mente e coração em agradecermos e glorificarmos a Deus pelo que nos tem concedido, presenteado, teremos um coração grato. A nossa vida manifestará gratidão. Com o coração grato, querido, nós nos livramos da murmuração, da reclamação. Aliás, vou dar uma dica para vocês muito interessante. Quando o marido começar a dar trabalho, a esposa ou o filho, ou qualquer outra situação, não reclame, abençoe. É fatal isso, abençoe ele. Sabe por quê? Reclamar. O que quer dizer esta palavra? Reclamar. É clamar de novo. É clamar 2 vezes. É clamar repetidas vezes. Pronto, você está pedindo, o marido vai continuar chato. É isso que acontece, entendeu, Miriam? Não, não é o caso da Miriam. Mas enfim, a situação é essa. A gente reclama, está pedindo de novo. E a coisa vai acontecer segundo aquilo que você está propondo no seu coração. Então, em vez de reclamar, glorifique a Deus. Agradeça a Deus pelo marido. Amém, queridos? Provérbios 27, 7 diz assim. Vanderlei, são 10 para as 7, hein? Então, Provérbios 27, 7 diz assim, que a alma farta pisa em favos de mel, mas a alma sedenta, até o que é amargo, lhe parece doce. Sentiu a diferença? Como um vê uma coisa e outro vê outra? Se não estivermos atentos, queridos, vamos chegar, por exemplo, neste local aqui, nesse encontro maravilhoso, e vamos começar a reclamar porque tem poucos irmãos, é verdade. Tem aqui menos de 1/3 dos irmãos, 1/4 talvez. Então nós vamos reclamar porque tem pouca gente, porque não temos os solteiros entre nós fazendo aquela bagunça gostosa, eles estão em casa animando, né, como os jovens são, quentes, animados. Não temos os jovens. Também vou reclamar porque não posso abraçar meus irmãos depois de tanto tempo de ver, sem ver, não posso abraçar, e tem que usar essa chatice dessa máscara. Eu vou começar a reclamar. Mas se eu tenho um coração grato, nós vamos buscar a alegria de estar aqui. Então, amados, nestes dias de pandemia, buscamos entender um pouco do que Deus estava querendo nos comunicar. Palavras tremendas foram compartilhadas. Sim, virtualmente, mas muitas palavras tremendas foram compartilhadas.
A última palavra que eu dividi com a igreja falava sobre autoridade, submissão, o, o conselho, o papel do conselheiro e a resposta do discípulo. E eu queria concluir, eu deixei aquilo aberto propositadamente, e agora eu quero fechar isso que eu abri naquela palavra. Então, onde vamos exercitar essa postura em relação à autoridade, ao conselho? E quais serão as nossas respostas como discípulo? De qual igreja eu faço parte? Quem sou eu nessa igreja? Então, vamos começar lembrando das 5 características de um discípulo de Jesus. Como diz em Lucas 14, 26, é amar Jesus sobre todas as coisas. Um discípulo precisa amar Jesus sobre todas as coisas. Em Lucas 14, 33, ele precisa renunciar a tudo quanto tem. Em João 8, 31, ele precisa obedecer a palavra de Deus. Em João 15, de 7 a 8, ele precisa multiplicar a vida de Jesus em si próprio e também nos outros, ele influenciando os outros a viverem como Jesus. E amar como Jesus amou. Essas são as 5. Tem muitas outras, eu diria que essas são as principais características de um discípulo de Jesus. E isso é ótimo quando alcançamos, quando conseguimos compreender que mesmo se alcançarmos essas características, o Senhor continua sendo Deus. E Ele é quem vai definir se vamos experimentar das maravilhas que estarão postas para nós, que o tememos independentemente da nossa postura. Repare que exemplo que o Senhor trouxe. Eu quero dizer, amados, que isso que eu vou trazer para os amados é o que tem queimado no nosso coração. Tem sido a nossa conversa de presbitério, tem sido a conversa, eu tive agora essa semana em retiro lá da equipe com o Vince, aquela turma que a gente está cooperando com ele. E o assunto é esse, amados. Nós precisamos entender quem somos, o que é a igreja, que igreja é essa que eu faço parte, como eu devo viver essa igreja. Eu sei que nós já sabemos de tudo isso, de cor e salteado, mas nós precisamos saber e que essa informação venha para o coração para carregar minha emoção e desça para os meus pés, para que eu ande nessa fé. Então, essa palavra, 1 Crônicas, abra sua palavra, por favor, 1 Crônicas 28, de 1 a 12. É impressionante eu ouvindo aqueles homens, todos falando da mesma coisa. É a carga que Deus está trazendo para a sua igreja. Eu creio que Deus está balançando as bases. Eu não creio nessa história de novo normal. Está repreendido em nome de Jesus. Tem nada de novo normal. O Senhor vai restabelecer a vida, sim. Agora, terão alguns ajustes, é porque nessa história de novo normal, muitas caronas, muitas coisas estão querendo pegar carona junto, para dizer, somos o novo normal. Não, queridos, Deus não vai abrir mão daquilo que Ele estabeleceu, e nós somos instrumentos de Deus. Eu estava ouvindo essa semana, as corporações estão usando as reuniões remotas. Eu mesmo lá no ministério, tem dias que eu estou em várias reuniões, às vezes simultaneamente, estou saindo de uma, estou falando, olha, estou atrasando aí, que eu estou em outra, estou fechando, é uma confusão, e isso está dando um caos. As empresas que estavam todas animadinhas, querendo, sabe, com o tal do novo normal, já estão vendo que não deu, não vai rolar. Sabe por que não vai rolar, queridos? Porque a força de uma comunidade, de uma corporação, de uma congregação, de uma nação, são os relacionamentos. E isso só pessoalmente, queridos.
só presencialmente. Remotamente não vai dar. Nós nos viramos, graças a Deus, conseguimos manter a igreja unida, as empresas estão funcionando, os órgãos de governo, mas no nosso coração está a vontade do relacionamento, porque foi algo colocado pelo Senhor. Amém, queridos? Deus colocou. Vocês que estão remotamente sabem disso que eu estou falando. Está bom aí também, mas eu imagino como o coraçãozinho de vocês deve estar em relação aos que estão aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A câmera aqui comigo. Dá um zoom aqui. Está muito gostoso aqui. Pode dar um zoom aqui. Está muito bom. E eu desejo que logo, logo estejamos todos juntos. Um beijo em cada um de vocês. Abriram 1 Crônicas 28, de 1 a 2. Ora, Davi convocou a Jerusalém todos os chefes de Israel. Os chefes das tribos, os chefes das turmas que serviam o rei. Os chefes de 1000, os chefes de 100, e os intendentes de todos os bens e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais e os homens mais valorosos e valentes. Então o rei Davi se pôs em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração havia eu proposto edificar uma casa de repouso para a arca do pacto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E tinha feito os preparativos para edificar esta casa. Escabelos é um assento baixinho, é um banco baixo para colocar os pés. Então o rei Davi se pôs em pé e disse, isso eu já li. Então ele tinha dito aquilo ali, estava tudo pronto para ele fazer a casa de Deus. Veja o 3. Mas Deus me disse, tu não edificarás casa no meu nome, porque és homem de guerra e tens derramado muito sangue. Ué, mas Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Davi não matou por causa das guerras e ele era o rei e tinha que executar mesmo? Deus é Deus. Amém, queridos? No 4, todavia o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para ser rei sobre Israel para sempre, porque a Judá escolheu por príncipe, e na casa de Judá, a casa de meu pai, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel, e me disse, teu filho Salomão edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para me ser por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como o faz no dia de hoje. Agora, pois, à vista de todo Israel, a congregação do Senhor e em presença de nosso Deus que nos ouve, observai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e deixeis por herança a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha. Esquadrinhar significa analisar profundamente. A palavra diz que o Senhor sonda e esquadrinha. Sondar é um mergulho para conhecer. Esquadrinhar é analisar profundamente, ao ponto de definir o coração, e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares,
rejeitar-te-á para sempre. Agora, toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Então Davi deu a Salomão, seu filho, o modelo do alpendre, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. E também o modelo de tudo que tinha em mente para os átrios da casa do Senhor, para todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, para os tesouros das coisas sagradas. O Senhor anuncia para Davi, seu filho, como seu filho Salomão, como futuro rei de Israel. Davi tinha um plano, ele tinha o seu palacete, o seu reinado, mas não queria ver o templo do Senhor largado no tempo. Davi, queridos, é aquela figura da Bíblia que Deus usa para que possamos entender o agir do Senhor. Ele levanta quem quer, quando quer e como quer. Ele é o Senhor. E para que possamos olhar para Davi com todas as confusões que arrumou e vermos a fidelidade de Deus com ele, isso aumenta a nossa esperança, queridos. Quando a gente vê quem Deus é e foi com Davi, e a gente se vê às vezes em tanta confusão, querido, Deus de Davi é o mesmo Deus nosso. Amém? Há esperança para nós, com toda a confusão que possamos ter arrumado, se metido. Deus é Deus e nos ama incondicionalmente. Amém? Lembrem, não há nada que nós possamos fazer para sermos mais amados pelo Senhor. Igualmente, não há nada que possamos ter feito para ser menos amados. O amor de Deus é incondicional. Davi queria fazer a casa de Deus, mas o Senhor disse não. Deus queria comunicar algo para Davi, que tinha um grande plano nas mãos, um plano justo, que queria executar para o agrado do Senhor, mas Deus queria trabalhar algo na vida de Davi. E Davi dá para o seu filho o modelo e todas as condições para ele fazer o templo. Repara o coração de Davi. Davi não ficou de biquinho, não ficou magoou, não ficou com raiva, não ficou enciumado, mas prontamente, como um soldado ao receber um comando, bate a continência, não é, Léo? Bate a continência e fala, sim, Senhor, e sai e passa para o seu filho. E Deus queria que Davi entregasse tudo para Deus. E podemos nos inspirar em qualquer outras possibilidades, tem outros personagens, mas precisamos de coragem e ousadia para servir a Deus, queridos. Coragem e ousadia para servir a Deus, porque servir a Deus não é de qualquer maneira, não é do nosso jeito, é como o Senhor quer. E eu faço uma pergunta para os amados: qual foi a última vez que você correu risco por causa do Senhor? Me diga, qual foi a última vez que você correu risco por causa do Senhor para fazer algo que o Senhor designou? O que temos feito de extraordinário para o Senhor, queridos? Como está isso? O que temos feito de extraordinário? Deus quer agir em nós no extraordinário, não é no convencional apenas, isso Ele já faz, mas Ele quer ir além conosco. Sabemos das tantas guerras e lutas de Davi, mas ele conseguiu ter o coração segundo Deus. E isso aqui foi uma prova que Davi tinha o coração segundo Deus. A atitude de Davi, levando o não do Senhor
e imediatamente ele responde. Davi tinha um coração, tinha sentimento. Então precisamos ter identidade, queridos, diante de Deus. Ter as características de Jesus em nosso caráter é tremendo, sem dúvida, mas precisamos tê-las não apenas no intelecto, mas na prática, com ousadia e coragem. Atos 13, 41 diz assim: vede, ó desprezadores, admirai-vos e desaparecerei, porque realizo uma obra em vossos dias, obra em que de modo algum crereis, se alguém vô-la contar. É assim que o Senhor quer. Davi, tendo um plano tremendo para Deus, recebeu um não de Deus, dizendo que não queria que ele fizesse o templo. Estamos preparados, queridos, para o não de Deus? Estamos? Quando Deus dá o não, como reagimos? Podemos extrair, queridos, 3 lições nessa história de Davi. A primeira lição: estou disposto a seguir o plano de Deus, mesmo que contrário ao que entendo, e tenho considerado tudo que Ele tem feito por mim. Deus é soberano e tem muitas coisas para nos responder, ou não, sejam teológicas, sejam para a nossa família, seja para a obra que estamos realizando para Ele. Ele escreveu uma história diferente, foi como Ele quis. Precisamos, queridos, resolver esse conflito dentro de nós, entre os nossos próprios sonhos e os sonhos de Deus. Precisamos entender isso e diferenciar isso de dentro de nós, nos livrar dessa confusão. Precisamos entender o coração de Deus, há pressões da sociedade, da família, da igreja para darmos respostas, as quais muitas vezes o Senhor não vai dar, porque Ele é Deus. Então precisamos ter uma relação pessoal com o Senhor para que entendamos o que Ele tem e quer para nós. Confiemos, portanto, e descansemos no Senhor, baseado na nossa relação com o Senhor. A segunda lição: precisamos nos alegrar e celebrar as compensações que Deus tem nos dado. Eu quero dar um testemunho à família da Ivanise, por parte da mãe, os tios dela, alguns aqui conhecem, o Beto conhece bem, né, Betão? Rapaz, eles têm uma prática que é constrangedora. Eu acho muito lindo o que eles fazem. Se alguém da família compra uma toalha nova para a mesa, sabe o que eles fazem? Combinam um jantar para inaugurar a toalha. E celebram e fazem as orações deles. Geralmente, quando a gente está por lá, a oração fica por nossa conta, né, Vande? Eles são todos católicos, mas assim, são homens e mulheres de valor, de princípio, de amor. Entenderam o amor pela família e eles não são egoístas, não é só uma coisa só entre eles, mas são abençoadores. Eles adotam meninos de rua e pagam o estudo do menino até a universidade. Tem umas práticas dessas. Eu admiro demais essa atitude deles. É a celebração. Uma toalha de mesa, Beto. Eles celebram uma toalha. Imagina quando compra um carro, quando compra um apartamento, quando compra um móvel novo. Tudo eles comemoram em família. É muito legal isso. Então, queridos, agradecer tudo que Deus tem nos dado, mesmo que não venhamos a ver realizados alguns sonhos, algum desejo nosso, ou até que aconteçam depois da nossa partida. Não tem problema, Ele é o Senhor. Nós estamos trabalhando para que algo seja feito. Nós não vamos abrir mão, queridos, do que está posto para fazer. Vamos fazer e fazer bem feito. O padrão é excelência, o padrão é Cristo. Amém, queridos? Não vamos fazer de qualquer jeito. Não podemos ter nenhuma queixa contra Deus. Quer ver
para tantas compensações que Deus deu. Efésios 3:20. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Através de nós, o Senhor resolveu. Amém, queridos? Esta segunda é uma lição para nos curar das frustrações, dos mimimis, dos queixumes. Amém, meus amados? Poxa, Wagner, a gente está voltando, nem saímos da pandemia, a gente achou que você ia trazer uma palavrinha assim, sabe, fofinha. Não, meu amado, não é fofinha não, são verdades de Deus. Mas os mandamentos do Senhor não são penosos, não são penosos. Isso aqui é mandamento, palavra do Senhor que precisamos colocar em prática. A terceira lição: Deus é sempre maior e tem um plano maior para nós. Amém, queridos? Deus é sempre maior e tem um plano maior do que o nosso. Não podemos titubear. Filipenses 3, de 12 a 16. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. É muito boa essa palavra, eu estou aqui dizendo isso para os irmãos, mas eu também estou dentro dessa palavra. Amém, queridos? Essa palavra me inclui. É exatamente eu aqui falando para vocês com as palavras de Paulo. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é o que precisamos fazer, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja? Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Vou repetir o 16. Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Como diz os amados baianos, não recuar nem para tomar impulso. E não tem nada desse negócio de ficar olhando para retrovisor, amados. Retrovisor está lá atrás. Ele disse aqui, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Amém, meus amados? E nisso que já alcancei, vamos prosseguir. Não vou recuar, vamos prosseguir. Precisamos, queridos, ter a sinceridade, nós, os presbíteros, os líderes e também os irmãos. Precisamos ter essa coragem, essa ousadia de identificar, queridos, entre nós, irmãos que estão há tanto tempo entre nós, cuja vida não muda. A vida não muda, continua naquela mesmice, naquela coisa. Queridos, tenha a liberdade em nome de Jesus Cristo, tome uma posição. Ou você muda de vida, ou muda de grupo. Acha um lugar para você andar, como você acha que deve ser. Não estou mandando ninguém embora. Eu só estou dizendo que precisamos dessa postura, de ousadia e coragem. Nós não vamos mudar. Vanderlei, Beto, Wagner, sob a orientação e supervisão do Vince, não vamos mudar, queridos. Esta é a igreja que nós cremos no Senhor. Não vamos recuar disso. Nós temos uma missão e vamos cumprir essa missão. Amém, queridos? E eu vou repetir essa missão. Então precisamos, queridos, não vamos abrir mão de viver e ensinar o que temos aprendido do Senhor. A doutrina é esta.
É vida nova, sim, é arrependimento. Precisamos buscar isso. Não por força. Nós não vamos te obrigar. Eu estava contando hoje uma experiência de um discípulo que fez algo há um tempo atrás totalmente errado. Totalmente errado. Uma coisa impensada na independência, totalmente errada. E aí, quando o discipulador soube, o discipulador falou: vá lá e desfaça. Ele foi lá e desfez, conseguiu desfazer. Queridos, hoje eu não sei se a gente faria isso, não. Aí alguns dizem: a igreja mudou. Sim, se isso é mudar a igreja, mudou. Sabe por quê? Eu não posso levar os irmãos a darem a minha resposta. Não posso, querido. Eu, Vanderlei e Beto, não recebemos do Senhor essa autoridade. Aqui é você e Deus. Se você tiver na dúvida e buscar o conselho, o seu discipulador, que é orientado e supervisionado por nós, vai saber te orientar. Mas se você foi lá e tomou sua decisão, sua atitude, você vai sofrer a consequência da sua decisão. Wagner, a igreja mudou? Não. Isso está na palavra de Deus, querido. Veja lá, quando o filho chega para o pai: pai, dá-me parte da minha herança, que eu vou tocar minha vida. Quando o Léo comunicou para o Beto: pai, eu estou indo embora. O que o Beto fez? Botou uma corrente no pé do Léo: daqui você não sai, daqui ninguém te tira. Foi assim, Léo? Foi não, querido. E não foi assim que o Senhor da história fez. Na verdade, aquele filho matou o pai, porque a herança, quando é que o filho tem? Eu tenho algumas coisas lá que já são dos meus filhos, eles sabem disso. Eles já são coproprietários. Perfeito? É deles, do Diego, da Aline, do Felipe, do Lucas, consequentemente do Felipe, da Jéssica, da futura do Lucas. É deles. Da Rebequinha, dos netinhos que vierem, é deles. Só tem um detalhe: a propriedade é compartilhada com eles, mas o domínio é meu e da minha mulherzinha ali, né, amor? É com nós. É nós na fita. Por enquanto o Lucas está lá quebrando, né, amor? Aproveitando ali das coisas. Aproveita aí, Luquinhas. Mas quando o Lucas sair para a casa dele, acabou, minha filha. O domínio ali é com nós, né, amor? No entanto, eles são coproprietários. Mas eles só terão direito quando eu morrer e depois da Ivanise também. Não sei quem vai primeiro, mas quem for o último, já fica para eles. Agora, amados, e esse pai da Bíblia, como é que ele agiu? Pai, dai-me o que é teu. Tá bom, meu filho, tome. Isso é teu, isso é teu. E o filho que fez se desgraçou todo. O pai foi atrás, Beto, mandou a polícia pegar ele? Deixou, meu amado. Deixou. Se arrebentou, Beto? Se arrebentou, Léo? Se arrebentou, filho? Doeu? É assim que Deus faz. O próprio Deus foi lá no coração do Léo, foi lá no coração daquele filho e traz de volta, porque o Senhor é o dono, foi Ele que deu a vida. Não foram os presbíteros, líderes, discipuladores. Não vamos agir dessa forma. Eu não estou aqui censurando o que foi feito. O irmão foi guiado pelo Espírito de Deus e na hora é o que foi feito. Amém. Estou falando que nós não fazemos mais isso. Dessa forma, não mais. Nós precisamos dar a resposta, queridos. É com nós. É conosco que o Senhor quer falar. Amém? Nos versos 9, 10 e 11 de 1 Crônicas, nós vemos que Deus quer um coração íntegro e uma alma voluntária. O que é um coração íntegro? O que é íntegro? Estamos falando tanto de integridade. Íntegro significa inteiro, completo, pleno.
Isso é um coração íntegro, um coração resolvido, não papai, não sei o quê. Deus quer um coração íntegro. E uma alma voluntária. O que é uma alma voluntária? É a disposição de servir, amados, de acolher, de se dar, de se doar. Amém? Porque o Senhor esquadrinha todos os corações. Precisamos ser a igreja que o Senhor pratica, a igreja do Senhor que pratica o que Ele determinou. E precisamos desempenhar a nossa missão que Ele confiou a nós. E eu gosto sempre de repetir, é Colossenses 1:28, que diz: o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Não vamos abrir mão disto. Vamos trabalhar para apresentar cada um de vocês perfeitos, tendo Jesus como modelo na vida de vocês. Vai abrir mão disso, Vanderlei? Vai abrir mão, Beto? Vai abrir, Beto? Nem eu. Não vamos abrir mão, queridos. A nossa tarefa é simplesmente apresentá-los perfeito em Cristo Jesus. Jesus é o modelo para você alcançar. E Jesus é o meio pelo qual você pode alcançá-lo. Está aqui, perfeito em Cristo, por meio de Cristo é que se pode alcançar esse modelo. E qual igreja do Senhor é essa, Wagner? Também está na minha catequese. Colossenses 3, de 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de coração compassivo. Olha a compaixão aqui. Olha a compaixão. A misericórdia, ter o coração com a miséria do outro. De benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, bondade. Isso são parte do fruto do Espírito. Suportando-vos, aqui é dar suporte, não é aturar, é dar suporte. Suporte em quê? Suportando-vos uns aos outros em quê, gente? Nas debilidades, meu amado. Amém? É nas debilidades uns dos outros que devemos dar suporte, que devemos socorrer, ajudar, auxiliar, sustentar. É ali onde o irmão está capengando que você vai lá e bota uma escora para ele ter apoio. Amém? Perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Espera aí, por que perdoar uns aos outros? É porque o Senhor sabe que nós vamos errar. Sabe que vamos pecar um contra o outro. Por isso, precisamos perdoar-nos mutuamente. Amém? Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Que vínculo da perfeição é esse? É o próprio Jesus Cristo. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Eu comecei falando sobre gratidão. Descansar no Senhor com gratidão. A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria. Não é saber no cabeção, não, meu amado. Vá saber de geografia, história, matemática. Isso saiba muito no seu cabeção. Aqui não. Temos visto os homens conhecedores da palavra, como a gente vê poucos se perdendo, perdidos. Porque conheceu no cabeção, é no coração que tem que conhecer. Amém. Cabeção, coração, é parecido. A rima, né? Mas é diferente. É no coração
que precisa conhecer essa palavra de Cristo, habite em vós ricamente em toda a sabedoria. E como é que essa palavra habita em mim com toda a sabedoria? É só buscando na fonte, é só buscando no Senhor da sabedoria, é só buscando na fonte da sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros. Não é de qualquer maneira, isso aqui é o funcionamento das juntas e ligamentos que nós falamos. Pode falar do jeito que quiser, não tem problema, mas aqui são os discipuladores, os discípulos. Ensinando-os uns aos outros, não é pegando a Bíblia e dando na cabeça do irmão, aprende, miserável. Não é assim. É ensinando com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus. Não pode ser aquela coisa pesada, meu Deus, esse discípulo, ai, hoje é o tempo com o discipulador, misericórdia, ai, 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 eu vou dar uma desculpa, estou com dor de barriga, não vou não. É louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Você ora pelo seu discipulador, agradece pela vida dele, seu líder, seus pastores. Faça isso, amados. Nós também fazemos por vocês, né, líderes? Fazemos. Façam isso por nós também. Agrada o coração do papai, agrada o coração daquele que nos colocou como líderes. Amém? É para agradar o Senhor, né? A gente não. Ele gosta, Ele quer assim. Quem é o Senhor? É Deus. Como Ele fez com Davi, como Ele quis. Amém, amados? Não precisa gostar do meu time. Aliás, nem tem muita razão para gostar muito do meu time, né, Thiago? Tá ruim o bicho ali, viu? Mas não precisa gostar do time, goste do Deus da minha vida. Amém, amados? Não precisa gostar de mim também não, mas do Deus da minha vida, desse você goste. E ore, para que eu prossiga em continuar andando em conhecer o Senhor. E tudo quanto fizerdes, queridos, por palavra ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso é para que não caiamos na tentação de que eu sou o cara, eu que fiz, ó. Não. Vanglória nem pensar. Foi o Senhor quem fez. E a Ele deve ser dada toda a glória. Para vivermos essa igreja, queridos, precisamos de quebrantamento para exercer essa compaixão, esse amor, esse contágio que Deus nos dá, principalmente pelos de fora, mas também pelos de dentro. Precisamos viver quebrantados num relacionamento íntimo com o Senhor. Quebrantado é um estado em que nos encontramos, que nos tornamos capazes de fazer a vontade do Pai. Você está tão quebrantado, tão quebrado ali, que aí você consegue ver alguma coisa te indicando que é o Senhor falando. Gálatas 2, 19 a 20 diz assim: pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado em Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por amor, a si mesmo por mim. Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. 2 Coríntios 5, de 18 a 20, mostra que nós recebemos o ministério da reconciliação. Essa é a nossa tarefa, ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, de 18 a 20. Filipenses 1, de 27 a 30, já estou indo para o fim. Somente portai-vos do modo digno do evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente,
ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários, o que para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus, pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis que está em mim. Filipenses 2, 13 a 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Murmuração desagrada o coração do Pai. Sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares do mundo. Isso, somos como luminares do mundo. Nós é que trazemos luz para o mundo. Amém, meus amados? Somos luminares. Finalmente, 2 Coríntios 6, de 4 a 10. Antes, em tudo, recomendando-nos como ministro de Deus, em muita perseverança, em aflições, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém conhecidos, bem conhecidos, como quem morre, e eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é loucura, só no coração de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude a viver em novidade de vida, vivendo dessa forma irrepreensível, cooperando com a igreja, não só com os de dentro, mas também alcançando os de fora, muito mais pelo nosso amor e exemplo do que pelo nosso falar. O Léo uma vez compartilhou comigo que ele ficava constrangido pelo amor como ele era recebido. Ele teve uns 3 meses lá em casa, né, Léozinho? E ele chegou lá em casa, não quis nem saber de Covid nem nada, tasquei-lhe um abraço e um beijo, puxei ele para a mesa e fomos lanchar, não foi, Léozinho? Ele ficou constrangido com esse amor, com que ele foi recebido. Esse amor que é do Senhor alcança o coração dos que estão fora. Amém, queridos? Não o nosso muito falar. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Paizinho amado, bendito és, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos falou, tudo que o Senhor nos revelou aqui, Pai. Tudo que o Senhor nos lembrou. Eu sei que tantas coisas, tudo que foi dito aqui, já é do conhecimento dos meus irmãos ou da grande maioria. Mas, Senhor, temos aquele dia que o Teu Espírito Santo chega e fala, revela. Se não até agora, durante a reunião, mas durante os próximos dias, que essa palavra, Senhor, sirva de meditação para os meus irmãos,
de reflexão, Pai, que precisamos dizer ao que viemos. Precisamos, Pai, viver em novidade de vida. Precisamos, Senhor, ser visto e notado pelos nossos parentes, vizinhos, colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Precisamos que essas pessoas vejam em nós que Jesus Cristo de fato existe, tem poder e transforma vidas. Chegamos a Ti transtornados, mas nos tornamos transformados pelo Teu amor, pelo Teu poder. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Ajuda-nos, Pai, a permanecer nessas coisas que para nós, homens limitados que somos, é tão complicado mesmo. Tudo que eu disse aqui é tão complicado, Senhor. É muito difícil. Talvez impossível na nossa força, Senhor. Mas se dependermos de Ti, se buscarmos em Ti a força e a condição, nós haveremos de nos tornar estes homens e mulheres que transformarão, Senhor, isso que o mundo vem tentando impingir, vem tentando trazer no seio das famílias, das nações. Pai, renova em nós essa alma sedenta, que até o amargo parece doce. Renova em nós, Pai, essa alma sedenta, essa alma que não se conforma com a injustiça, com a inverdade. Ser verdadeiro, Pai, não é deixar de mentir. Ser verdadeiro é não aceitar a injustiça, é não aceitar a inverdade, a mentira. É nos posicionarmos em todo tempo e lugar em favor da verdade da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Abre a nossa mente, traz clareza. Paizinho, eu te peço perdão se o tom da minha voz, se a minha expressão trouxe dificuldade ao coração dos meus irmãos. Esse sou eu, mas o Teu Espírito Santo é lindo, é suave, é gostoso te ouvir. Fala, Senhor. Aqui foi o papel da Tua igreja, de anunciar as Tuas verdades, mas convencer do pecado, da justiça e do juízo, e conduzir ao arrependimento. Não é a minha pregação, Senhor, não é papel meu, mas é Teu Espírito de Deus. Faça o Teu papel. Fala, papai, no coração de cada amado, cada um que se encaixou nessa palavra, nessa situação, que está em luta por questão doutrinária, por questão de entendimento, por questão de direção, por qualquer outra questão. Fala, Senhor, o Senhor mesmo ao coração do meu amado, da minha amada, e traz essas pessoas para uma conversa, para um entendimento, para a clareza que o Teu Espírito Santo traz, no nome de Jesus Cristo. E eu libero uma palavra de bênçãos sobre a igreja, uma palavra de paz, uma palavra de renovo, uma palavra de esperança. O Senhor não está dormindo, o Senhor está atento a todo o seu clamor, a todo o seu choro, a toda a sua luta. O Senhor está ouvindo, está atento, e no tempo dele, Ele responderá, porque Ele é Deus. Ele sabe o tempo e o modo. Aguarde no Senhor, alegre-se no Senhor. Ele satisfará o desejo do teu coração. É o que diz a palavra de Deus, que não pode mentir. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Boa noite.